Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre transição energética. O que é transição energética e qual é o seu impacto na nossa sociedade? Vamos conhecer? A transição energética, pessoal, é uma mudança de paradigma. Que tipo de mudança seria essa? É uma mudança que envolve não só a geração de energia, mas também o consumo e o reaproveitamento dela. O conceito ele parte da migração de matrizes energéticas poluentes, como combustíveis fósseis à base de carvão ou petróleo, para fontes de energias renováveis, como hidrelétricas, eólicas, solares e biomassas. Então, pessoal, para entender melhor essa transição energética, é importante que vocês cada vez mais conheçam os tipos de fontes de energia e compreendam que as energias elas podem ser poluentes ou não, pode ser de fontes renováveis ou não, e quando a gente fala em transição de paradigma é uma mudança, porque a gente tem um modelo que muitas vezes usa as poluentes e a troca pelas eólicas, ou pelas energias solares, como estão, hoje em dia está muito comentada, especialmente a energia solar, com as placas, que captam o calor e transformam em energia. É bem interessante estudar e compreender porque isso é essencial para o nosso meio ambiente e para a nossa sociedade. Então, pessoal, uma dica para vocês saberem um pouquinho mais de energia, transição energética, tá? Então, para você se familiarizar com os tipos e entender melhor, fica a dica de vídeo, depois vocês poderão assistir na íntegra, tá certo? Fonte de energia, esse vídeo é bacana para depois conferir. Então, vamos voltar a falar aqui da Maria Antenada, ela sabe tudo sobre atualidades, E outro tema de atualidades que ela sabe bastante é sobre energia, energias renováveis, sobre transição energética. Ela sabe sobre esse tema porque ela buscou, ela pesquisou, ela leu bastante. Então ela sabe que é necessário ter um cuidado especial com as nossas decisões, com a nossa busca de fontes de energia, como por exemplo a escolha da energia certa, a gente vai contribuir para que não haja mais poluição no nosso meio ambiente, como por exemplo muitas famílias que decidiram colocar as placas solares e parte da energia da casa vem dessas placas, essa conversão do calor na energia, e é uma forma de contribuir com o meio ambiente. Requer um investimento, mas é um investimento que não só traz o retorno a médio e longo prazo economicamente, como também traz o retorno ambiental, que é bem bacana. E ela sabe sobre isso e ela sabe que requer grandes áreas para essas construções de captações energéticas em grande escala. E isso nos lembra justamente que a gente está estudando sobre áreas. E a gente vai agora falar um pouquinho mais sobre a área de uma outra forma geométrica. Vamos ver? Então ela está estudando aqui, a Maria Antenada, um pouco sobre as pirâmides. Na aula anterior nós falamos dos prismas, mas a diferença dos prismas, a gente tem aqui as pirâmides, ela não tem duas bases, ela tem somente uma base, tá? Então, e ali no topo ela tem sempre ali o vértice, o ponto que seria o mais alto ali, que é o encontro ali das três arestas que vem da base. Então a gente vai conhecer a estrutura da pirâmide para ver como que a gente faz para calcular a área, tá? Então vamos ver? Quando a gente olha aqui essa pirâmide, a gente precisa de duas informações basicamente para fazer o cálculo da área, pessoal. Observem aqui o enunciado, aqui foi dado quais informações? A medida da aresta da base, que é 6 centímetros, e a medida da apótema lateral, 12 centímetros. O que é um apótema? Apótema é sempre a medida da altura de cada face. Quando eu falo altura de cada face, ali que é um triângulo, na lateral, seria a distância ali entre o topo, o vértice que está mais alto, e o centro ali do triângulo, ali tem a base do triângulo. Se você fizer um segmento de reta que leva do topo até a parte que seria exatamente a metade da base, você encontra o que seria a altura ou apótema lateral, tá? É um nome técnico dado para esse tipo de altura. Então, mas independente de qual seja esse nome, você já tem a medida ali destacada, e conhecendo essa medida você consegue aplicar a fórmula. Vamos ver então a fórmula para vocês entenderem, A fórmula da área total depende sempre, do número de lados, que é o N. Depois você depende ali, de conhecer a medida da aresta da base, e depende também de conhecer a medida do apótema lateral, tá? Então, quando você tem essas três medidas, você substitui e você consegue alimentar a fórmula e acha a área total.
E se você perceber, né, a gente tem ali o número, né, de lados. Depois essa multiplicação dividida por 2 ali que vocês têm na fórmula, né, que seria a medida da aresta da base vezes a medida do apótema lateral, ali, se vocês observarem, é a fórmula também da área do triângulo, né, para ajudar até a memorizar, né, quando a gente tem um triângulo e quer achar a área, a gente não faz sempre isso, né, base vezes altura dividido por 2, então ali já é a área do triângulo, só que está sendo multiplicado pelo n, que é o número de lados, só que depois você tem que somar a área da base, e a área da base depende daquela medida daquela aresta que foi dada, que a gente faz ao quadrado, tá? Então vamos ver então a substituição, pessoal, que aí vai ficar mais fácil de entender, ó. Qual que é o número de lados? Se você olha o desenho, ali a gente vai encontrar quantos lados? A gente vai encontrar 4 lados nessa pirâmide, tá? Porque ela tem a base ali quadrada, né? Aí quando você tem depois, na sequência, né, foram dados os valores, né? A aresta da base, quanto que é a aresta da base? 6. Depois, quanto que foi dado ali a medida do apótema? O apótema foi fornecido, né, que é 12. Aquele 2 é da fórmula, tá? Ele é fixo, então você, não independente dos valores, mesmo que você mude os valores, sempre vai ser 2 ali, o valor é fixo. Depois o b ao quadrado, o que é o b mesmo? O b é a medida da aresta da base, que também é 6, então 6 ao quadrado. Fazendo as contas, pessoal, tem vários caminhos, tá? Ou você primeiro multiplica e depois divide, ou você simplifica, tá? Se você fizer a primeira multiplicação 6 vezes 12, 6 vezes 12 vai dar 72, e aí 72 dividido por 2 vai dar 36, que está ali embaixo, né? Aí ficou 4 vezes 36 mais o 6 ao quadrado. Então a gente já fez aquelas contas, 6 vezes 12 dividido por 2 gerou 36. Agora quando você faz o 4 vezes o 36, vai dar o quê? 144. O 6 ao quadrado ali já foi calculado, 6 vezes 6, 36. E aí a gente ficou com 144 mais 36, a gente tem aqui o valor total da área, né? 180 centímetros quadrados, né? Então depois que vocês observam e pegam prática, que depende de 2 valores que são fornecidos, né? Sempre você vai precisar ali da medida da aresta da base e você sempre vai precisar da medida do apótema lateral. Tendo essas informações, você alimenta a fórmula e aí você faz as contas, né? Sempre multiplicando e dividindo primeiro para depois somar. Mas é importante também você entender que ali 6 vezes 12 sobre 2, ou você faz 6 vezes 12 dividido por 2, ou você pode simplificar também. Se você quiser fazer, por exemplo, 12 dividido por 2 dá 6. Aí você já eliminou o 12 e o 6 que foram divididos. Aí sobraria um 6 ali multiplicado pelo 6, que daria o mesmo 36 ali embaixo. Então tem mais de um caminho. Ou multiplica e divide, ou simplifica fazendo uma divisão para depois multiplicar por 6, ok? Olhando aí o cálculo, refazendo aí no lápis, papel, vocês vão conseguir praticar e vão entender melhor, tá certo? Agora é a hora da tirinha. Então, pessoal, aqui nessa tirinha, um personagem bem conhecido, né, o Armandinho, talvez você já tenha ouvido falar, né? Ele traz aqui uma reflexão sobre algumas formas geométricas que é interessante, né? Ele pegou uma forma geométrica na mão, né? Tem tudo a ver com a nossa aula, né? No caso da pirâmide, mas ele começou a ver de vários ângulos. Olha, quando ele olhou a parte de baixo, que era a base quadrada, ele falou, é um quadrado, com certeza. Aí depois, quando ele olhou, né, as laterais, que eram triângulos, ele falou, é um triângulo, com certeza, certeza absoluta. Mas aí ele ficou indeciso, né? Quer dizer, ficou pensando, aí o pai dele falou, né? Filho, antes de concluir, olhe por outros lados, né? Então aqui na verdade é uma reflexão que vai além da figura geométrica, né? Vai além da pirâmide, porque na verdade em tudo a gente precisa olhar por vários ângulos, né? Porque às vezes cada ângulo dá uma percepção diferente. Vai além, né, da questão geométrica, mas é bem interessante, porque quando você pensa nas figuras geométricas, se você ficar atento a cada parte, são outras figuras, né, que compõem a estrutura da geometria espacial, no caso de uma pirâmide, né, ela é uma figura com base, né, que pode ser quadrada, pode ser triangular, ou ela pode ter as laterais, né, no caso aqui que ele estava observando eram triângulos, e cada posição que ele olhava era uma perspectiva da figura geométrica, ele relacionava com a figura diferente, mas ele estava olhando para uma pirâmide.
E vale a reflexão aí para vocês também. Olhem sempre os problemas de vários ângulos diferentes, tá certo? Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, esse podcast depois vale também a pena assistir na íntegra. Ele traz uma curiosidade para vocês sobre um aplicativo que pode ajudar a trabalhar com os quadriláteros que compõem as faces de vários prismas, né? Então a gente viu um pouco sobre prismas já, né? O quadrilátero ele está presente na sua composição. Então esse aplicativo aqui é bem bacana, vale a pena conferir e depois tentar experimentar, tentar usar, para que vocês vão aí adquirir bastante conhecimento de uma maneira dinâmica, de uma maneira prática, vale a pena conferir. Então, observem aqui, né, a forma geométrica em azul, né? Se vocês observam essa forma geométrica, né, o que que vocês percebem? Ela pode ser classificada de quais formas, né? Então, primeiramente, essa forma geométrica, né, ela atende às condições para que ela seja um quadrilátero, né? Por que que ela é um quadrilátero? Porque ela tem quatro lados. Então, é uma figura que atende à condição de ser um polígono de quatro lados. Mas será que essa figura ela atende outras condições, outras propriedades, né? Então, será que além de ser, né, um quadrilátero, que seria um termo geral, né, para todas as formas geométricas de quatro lados, os polígonos de quatro lados, como nós podemos classificar esse quadrilátero de acordo com as suas propriedades? Então, observando ele, né, você já nota aqui que ele tem os quatro lados iguais. Isso já te alude, né, ao termo mais popular dessa forma de quadrilátero, que é quadrado, né? Mas para garantir que seja um quadrado, sempre, além dos quatro lados iguais, você precisa ter aqui os quatro ângulos iguais, que seriam esses quatro ângulos de 90 graus. Melhor dizendo, né, quatro ângulos congruentes. Eles têm as mesmas medidas, mas, no geral, né, a gente pode até trocar, às vezes, pela forma de se expressar, falando que são ângulos iguais, mas o termo que usamos é congruentes, porque eles são ângulos com as mesmas medidas, mas não são a mesma forma geométrica, porque estão em partes diferentes. Então, não são iguais, senão que são congruentes. Então, a mesma medida, 90 graus, todo mundo bate o olho nesse quadrilátero, já identifica como sendo um quadrado. Mas o que mais que a gente pode ter aqui entre os quadriláteros notáveis, né? Ele pode ser qual outro também? Será que ele pode ser um paralelogramo? Então, quais são as condições ou as propriedades para que seja um paralelogramo? Então, aqui, na verdade, o paralelogramo, ele tem a condição de que ele tenha os lados opostos paralelos, né? Então, se você olhar aqui, os lados opostos, né? Esses dois lados aqui, eles são realmente paralelos, né? Você tem aqui os lados opostos paralelos. Então, pessoal, de novo aqui a observação que é essencial para vocês, né? Complementem os estudos lá no Saiba Mais. O Saiba Mais tem vídeos separados que ajudam a ampliar o conhecimento sobre a geometria espacial e vocês vão compreender melhor a questão dos prismas, pirâmides, suas estruturas, áreas, volumes. Então não deixem de conferir, ok? Então a nossa frase de conclusão, pessoal, também falando aí, né, sobre o tema central, a transição energética, ela diz assim: a transição energética abarca várias necessidades da nossa sociedade. Ao mesmo tempo que teremos uma energia ambientalmente limpa, como a eólica e a solar, também teremos a garantia da sustentabilidade do processo. Ótimos estudos a todos!